equipe de iniciação científica, então a gente já passou muito tempo pensando em possíveis projetos que a gente poderia aplicar esse ano. E um dos pontos principais que a gente achou foi muitos déficits na área da saúde, principalmente nessa parte de neurodivergência. Então a gente começou a estudar muito sobre neuro, sobre toda essa parte, e essa foi uma área que a gente viu que tinha muita falta de informação, muita falta de suporte, tinha muito preconceito envolvido em tudo isso, então era uma área que a gente achou que era muito interessante tentar ajudar de alguma forma, pelo menos, mas foi com muito estudo, foi pensado muito nos pais e nas crianças. E vocês falaram que o modelo de negócio é mais jogado para as clínicas, né? Que vocês vêm para as clínicas, mas vocês falaram um pouco sobre as clínicas em si. O que são essas clínicas, por que elas vão comprar? Claro, sim. Bom, as clínicas que a gente visitou, atualmente foram 3, elas acompanham bastante o desenvolvimento de crianças com TEA e elas relatam essas dificuldades. Então, a gente conversou, a gente aplicou e percebeu que o desenvolvimento do aplicativo para conseguir melhorar essa comunicação, fazer essa ponte entre a família e os profissionais da saúde e aplicar o RV, que é algo que motivou vividamente o cérebro das crianças que a gente aplicou, é algo essencial. As clínicas concordaram, elas adoraram a nossa dinâmica, e é esse o motivo da gente acreditar que essa aplicação é viável. Como é que você se divide em funções dentro da empresa? Quem faz o quê? Bom, eu poderia me definir como um auxiliar geral, então eu estou em diversas áreas para conseguir auxiliar os meus colegas de trabalho da melhor maneira que eu conseguir. E, bom, basicamente essa é a minha função, se você quiser explicar um pouquinho. Eu sou a Manu e eu cuido mais da parte social. Eu fui a que fiz a maioria dos testes com as crianças, eu fui a que fez o teste com o Fê, que chamou para brincar de novo, então foi uma alegria para mim fazer os testes. Eu cuidei um pouquinho de alguns roteiros, algumas apresentações, tanto da OPT quanto da OBS. E o cérebro da equipe, sem dúvidas, é essa menina que está aqui do meu lado, então eu vou deixar o microfone para ela. Eu cuidei da parte mais inicial do projeto, então das partes de pesquisa, de pensar o que a gente realmente poderia fazer. Então eu estou cuidando mais dessa área e da parte de achar as clínicas, achar pessoas que a gente poderia ajudar. Então os contatos de clínicas eu fico mais por dentro disso. E a gente tem mais integrantes na equipe, então tem alguns que não estão aqui, a gente tem mais 3 integrantes que cuidam mais da parte de programação. Então basicamente a divisão é essa. Foi. Primeiro, parabéns. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Primeiro, em relação aos custos que vocês colocaram, os custos fixos e variáveis, né? Você colocou o custo fixo considerando o time atual. No momento que isso for escalável, vocês chegaram a projetar isso daí? Quantas pessoas vocês vão precisar para poder, por exemplo, atualizar o software, para poder fazer a cibersegurança? Como vocês se organizaram para... No status quo, tudo bem, agora. Mas no momento que isso se escalar, vocês chegaram a pensar numa projeção do custo que vocês vão ter fixo e variável? Bom, no começo a gente não mirou muito alto, então a gente não mirou num número muito grande de clínicas para conseguir ser compatível com a nossa experiência atual, mas a partir de 2028, que é onde a gente realmente consegue ter uma virada boa na parte da receita em comparação com os custos, então a gente vai finalmente ter um lucro que a gente vai poder realmente dedicar 100% ao projeto, a gente pretende aumentar o nosso pessoal, seja na parte de programação, seja na parte de cibersegurança, seja na parte de marketing digital, e conseguir ampliar a área de alcance do nosso produto. Show.